Gente, eu sou a Tuti e eu tô achando isso aqui incrível. Para começar a falar para vocês o porquê que a gente está aqui, eu vou contar algumas coisas do que acontece no meu dia a dia. Eu tenho muita energia. Eu sempre estou com muita energia positiva, alta. Acabei de falar com um colega de trabalho que falou: gente, mas parece que você faz muita coisa ao mesmo tempo. Como que consegue? Aí eu comecei a visualizar isso muito tempo atrás e falei assim: será que isso precisa ficar só para mim? Eu tenho algumas coisas, algumas fórmulas que servem para mim, mas será que isso eu não posso passar para as pessoas também? Porém, estamos aqui para isso. Vamos aprender junto, vamos fazer junto, vamos caminhar junto, porque eu acho que isso daqui tem coisas que dá para ensinar. Sabe aquela frasezinha que as pessoas falam? Ai, a vida não tem uma fórmula igual receita de bolo? Eu concordo com isso. E concordo também que a gente tem receitas de bolo mudando todos os dias. Hoje uma receita de bolo para mim é que eu acordei 3h30, 4 horas da manhã, estava animada para correr e fui correr 5h30. Tá tudo bem. E isso que eu quero hoje mostrar para vocês do que a gente vai fazer por aqui. Primeiro, falando da alegria que eu tô aqui, eu tinha que fazer uma introdução com uma alegria enorme, né? Mas agora sim. Eu sou a Tuti, eu sou radialista há mais de 20 anos, eu sou comunicativa e falante desde que eu nasci. E hoje, com 48 anos, eu percebi que eu tenho alguma fórmula que dá certo. Eu fui desenvolvendo algumas coisas que eu não posso falar para vocês que são receitas de bolo ou ferramentas engessadas, mas elas me ajudam muito na produtividade do meu dia a dia. Eu sempre fui muito feliz e falante. E isso podia virar de uma maneira negativa na escola, porque essa menina não para, essa menina não vem, não senta, não presta atenção. Mas também, para trabalhar, isso mudaria tudo. A energia de trabalhar com energia positiva muda o nosso dia a dia. Por exemplo, um dia eu estava entre amigos. O que aconteceu agora aqui? As pessoas às vezes me abordam e falam da energia. E eu acabei fazendo uma brincadeira. Eu não perco brincadeira, viu, gente? Pra mim não tem essa coisa de, ai, perde o amigo, mas não perde a piada. Eu não perco o amigo, porque quem me rodeia sabe que eu faço piada. Óbvio que eu não vou ser ofensiva, eu não falo palavrão, uma coisa que é a minha política, eu não falo palavrão, porque as minhas brincadeiras já são sem pisar em ovos. Check. Gostamos, damos risadas e tudo mais. E um dia eu fiz uma brincadeira com uma pessoa e falei aleatoriamente de uma outra pessoa que estava fazendo uma ação lá, com brinquedos e tudo mais. E o parente do cara estava do meu lado. Aí eu falei, gente do céu, desculpa. Será que eu falei alguma coisa que desagradou? Aí o outro amigo falou assim, não, Tuti, todo mundo que te conhece tem uma margem de erro gigante com você. Aí eu fiquei, gente, isso faz tempo. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa nas brincadeiras que vai bem. Não ofendi ninguém. Continuo fazendo essa vibe. Aí eu comecei a perceber que a vibe da alegria e da brincadeira incentivava as pessoas a estarem comigo. Isso quer dizer o quê? Que no dia a dia fica gostoso, porque o tempo inteiro você tem gente, você está se divertindo e o tempo inteiro você pode fazer conexões, que é o que eu acredito para a vida e para os negócios. A gente vai chegar nos negócios também, fiquem tranquilos, porque tudo está envolvido, tudo é a vida da gente, tudo é a energia e a vibe da gente. Por isso que nesse primeiro momento, que a gente começa a falar em temas, em sequências, em como a gente vai trabalhar tudo isso comigo e com vocês, a gente vai falar desse momento, dessa energia, do que a gente pode transformar, do que a gente pode usar essa energia e essa ferramenta. Desde que eu comecei a trabalhar na rádio, eu trabalho na rádio há muitos anos, hoje com 48 anos, mais de 20 anos radialista, eu tenho orgulho de falar que eu sou radialista, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a entrar no rádio e comecei a perceber que as pessoas acreditavam verdadeiramente que o rádio ia morrer. Mas eu não podia fazer aquilo dar errado. Aquilo que estava ali não era apenas uma empresa, um CNPJ, ou o meu rendimento de vida, meu dinheiro. Ele era o sonho do meu pai.
Então era muito mais profundo. Não tinha como dar errado. Eu absorvi isso. Eu era péssima administrativo, eu era péssima em organização, gestão, processos que falam muito hoje. Mas eu precisava fazer aquilo dar certo. Então eu comecei a colocar um pouco dessa Tuti de hoje lá. Eu comecei a trabalhar um pouco mais essa parte humana, de conversar, de aprender com as pessoas. Eu tenho uma certa humildade de saber que eu estou aprendendo com as pessoas o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito legal. E sabe como eu comecei a fazer isso? Porque eu tinha um ouvinte que faleceu com 102 anos. Ele me ligava 10 minutos antes de começar o programa, todos os dias. E falava assim, você está pronto para fazer o programa? Eu falei, eu tô, seu Silvio. Ele fez assim, eu também estou pronto para aprender com você. Quem somos nós na fila do pão para achar que a gente não tem que aprender todo dia? Então aí eu comecei a valorizar essa parte humana. Comecei a dar mais atenção para as pessoas, para conversar, para atender, para falar com o ouvinte no ar, para pegar aquele problema que aquele ouvinte me trazia e não tratar como, ai, de novo esse negócio. Não, eu não fazia isso. Eu absorvia, não com sofrimento, porque não era meu problema, eu sabia disso, mas eu sabia que eu tinha encontrado com alguém que podia me ajudar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar as ferramentas das minhas conexões, salvar os contatos no meu celular e saber que as pessoas podiam servir para outras pessoas, que eu seria a ferramenta do meio, né? Sempre me dei bem com todo mundo. Tem meia dúzia de gente aí que a gente acaba não conseguindo se dar bem, né? Mas a gente consegue formatar de uma maneira diferente, vamos dizer assim, né? A gente não fica tão à vontade, mas tem que dar o check de que tá ali naquele cenário. E aí eu comecei a desenvolver isso no ar e também fora do ar. Aí eu comecei a perceber, como comunicadora, que eu já não era mais uma locutora. O locutor, ele tem um posicionamento, ele tem uma fala diferente. E eu não, eu era comunicadora. Eu era a mesma Tuti no ar e fora do ar. Aí eu comecei a perceber que eu falava palavras do tempo inteiro. Gente, bom dia, belezinha, que bom que você tá aqui. E as pessoas me falavam isso na rua. Então, quer dizer, eu tinha uma ferramenta de meio de comunicação, mas que nada mais fez do que eu perceber que ferramentas de comunicação que eu estava usando com elas, que valorizava quando eu encontrava com elas pessoalmente. Por isso que eu quero passar isso para vocês aqui na internet, passar para qualquer pessoa que queira, porque eu acho que são ferramentas que vocês vão anotando aí. Minha vida parece um eterno brainstorming. A gente tem muitas ideias, muitas coisas, muitas ferramentas que eu uso no dia a dia e que eu tenho certeza que vai caber, encaixar na vida das pessoas. E aí eu fui trabalhando isso. Fui trabalhando, até um certo momento que eu tinha uma pessoa que vendia propaganda de rádio, porque a rádio sobrevive com propaganda, como várias empresas que vocês têm, vocês sabem exatamente o que vai sobreviver àquela empresa. E eu percebi que as pessoas não queriam falar com os meus vendedores, eles queriam falar comigo, porque eles ouviam a rádio, eu pensei em anunciar em rádio, então eu vou ouvir a rádio para ver como é. Quando me ouviam no ar, falava assim, ué, mas eu quero contato com essa moça que fala belezinha pra todo mundo, que dá risada com alguém no ar. Você imagina, esses dias um ouvinte ligou e eu falei assim, Aguinaldo, tudo bem? Que saudade de você, manda um beijo pra Marlene. Eu quis mostrar para ele que eu lembrava o nome da mulher dele, só que ele tinha separado da mulher, já tava com outra. Entenderam? E ele não ficou chateado comigo. Por quê? Porque é verdadeiro, porque é real, porque é gostoso de lidar, porque é com positividade. E você pode estar pensando assim, ué, mas eu não sou de rádio. Ok, eu também concordo com você que muitas pessoas que vão assistir a gente não são de rádio, mas são ferramentas que servem para a vida fora do microfone. Você pode me achar com uma facilidade de me comunicar. Claro, eu sou comunicadora, mas que são ferramentas que qualquer pessoa vai usar. É um treino igual a outra coisa que eu acho que minha vibe é muito ajudada nisso, que é a corrida de rua, o esporte. Eu tenho uma vibe, eu tenho energia. Eu brinco assim, não sei se os meninos vão deixar eu brincar com isso aqui, mas eu falo assim, no meu caso, Tuti, cheia de energia, ou é tarja preta ou é esporte. Aí eu achei melhor o esporte,
Que aí é a hora que eu acordar, eu como direito. Vocês entendem? Parece simples, mas é um treino. É um treino de raciocínio, é um treino de energia. Aí hoje eu podia ter acordado 3h30 da manhã e falado assim, pô, de novo, insônia. E eu falei, não, eu vou poder deixar a louça lavada, eu vou poder tomar meu café, vai fazer uma digestão aqui legal e eu vou correr feliz. Corrida de rua. Corrida de rua entrou na minha vida há 15 anos. Sou muito feliz em correr, mas tem horas que eu odeio correr. Fiquem tranquilos que todo mundo sente no momento da corrida. O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou fazer isso? Que absurdo, acordar essa hora. Todo mundo tem esse momento. Mas a corrida de rua me deu algumas coisas que também melhoraram a minha vibe. Minha vibe nada mais é do que autoestima elevada, tá? O esporte ajuda muito nisso. O esporte na corrida de rua me deu o seguinte. Primeiro que eu não dependo de ninguém. Não é dupla. Não vou ter que fazer com ninguém. Segundo, ao mesmo tempo que não é dupla, eu sempre tenho uma equipe. Eu gosto de correr com pessoas. Pelo menos essa saída. Porque tem dia que eu tenho o pace bom, tem dia que eu tenho pace de fofoca, tem dia que eu tenho pace de tartaruga. Vai na minha vibe. Eu curti, eu aproveitei e tá tudo bem. Tanto que terça-feira agora, as pessoas falavam assim pra mim, a gente quer essa vibe de corrida, porque você se diverte. A gente pergunta, qual é a sua planilha? Porque eu vou fazer 42 km daqui a poucos dias. Toda hora eu tô fazendo uma prova diferente. Adoro, porque a vibe de corrida também é boa, das provas. E aí as pessoas falam assim, quanto que é a sua planilha? Eu falei, que coração mandar, vamos que vamos se alegrar. E elas gostam dessa pegada. É claro que eu tenho uma disciplina. É claro que eu sei que eu não posso correr. Quando eu quero correr 42, eu não posso correr menos que 5, 8. Óbvio, já tá aqui dentro de mim, já tá enraizado. Mas se eu cheguei no 6, 7, o 8 eu quero ir embora, tudo bem. O longão do final de semana que é meu compromisso. Aí que entra uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. A disciplina do esporte. A disciplina do esporte, e quando eu atrelei isso, minha marca também, e a minha personificação, me mandou muito bem em vendas, em vibe. Porque as pessoas sabem que eu sou regrada, as pessoas sabem que eu sou disciplinada, as pessoas sabem que eu me cuido bem. Então, se uma pessoa te acessa para comprar um bombom de morango, ou até uma propaganda de rádio igual a minha, e ver que você se cuida, você não vai deixar de cuidar do produto ou serviço que você faz. Você já pensou nisso? Então, essas coisas que eu comecei a perceber que são viradinhas de chave na minha vida. Eu tenho muita viradinha de chave. Tenho muitas viradinhas de chave. Essa, os meninos me deixaram livre aqui para falar para vocês o que eu quisesse. Mas depois a gente vai formatar certinho para eu ir conseguindo passar ferramentas para vocês. Porque faz diferença na minha vida. Quando eu percebo que eu estou muito pilhada, e eu não tenho tarja preta para tomar, e nem a corrida para fazer neste momento, tipo 3, 4 horas da tarde, o que eu faço? Eu pego, eu analiso, eu vejo a ferramenta que eu tenho acesso naquele momento e eu faço o que tem que fazer. Desde chamar um cliente para tomar um cafezinho ou comer um pãozinho no balcão da padaria e jogar a conversa fora, até formatar uma super apresentação que eu quero fazer. Mas a gente precisa respirar. E a gente precisa ter essas viradinhas de chave como ferramentas guardadinhas em gavetas na cabeça da gente. Apesar da nossa cabeça, às vezes, parecer não gavetinhas, mas um monte de fio desencapado. Isso eu sei, cheio de curto-circuito. Mas a gente vai encontrar. Eu encontro. Quando eu tô muito pilhada, há poucos dias atrás eu tava, aí eu percebo, a gente não é bobo nem nada, né? Aí eu percebo, aí eu paro 5 minutos, eu analiso a agenda que eu tenho, eu vejo alguma coisa que eu posso remanejar, me dá meia hora, aí eu acesso uma ferramenta. Aí eu vou chegar nessa ferramenta automaticamente no meu cérebro. Vocês acham mesmo que eu ia ter essas ferramentas que me ajudam, que me colocam em outro patamar e eu não ia querer passar na internet? A internet, gente, é isso. É a gente saber o que a gente acessou, o que a gente fez valer positivamente na nossa vida e espalhar. Porque não vai mudar. Se eu espalhar para todo mundo, se eu entregar isso que fez bem para mim, não vai mudar para mim, muito pelo contrário.
Eu quero que mais e mais gente seja feliz. Aí eu gosto dessa frase, concordo. Gente feliz não enche o saco. Quanto mais gente feliz, mais negócio a gente fecha, mais coisas boas a gente tem no dia a dia, mais gente boa a gente vai encontrar por aí e mais soluções a gente vai ter nos nossos problemas. Então, todas as historinhas que a gente vai contando aqui, da minha trajetória, que hoje, graças a Deus, é longa, sou macaca-véia de rádio, eu sou macaca-véia de corrida de rua, eu gosto de esporte, eu acesso isso o tempo inteiro. São coisas que eu fui, não era planejado, não era estratégico, mas depois eu comecei a perceber que eles eram ferramentas estratégicas para mim. E eu tenho certeza absoluta que pode servir para muita gente. Porque eu só tô aqui hoje porque eu sei de muita gente que ouve a minha rádio, ou ouve alguma entrevista, ou lê alguma coisa que eu escrevi, um artigo, alguma coisa, ou uma legenda numa foto de uma corrida, e fala, aquilo lá que você postou, aquilo lá que você falou, aquilo lá que você refletiu, fez diferença na minha vida. Então, se faz diferença nas ferramentas locais que eu tenho hoje, por que não mundiais? Por que não a gente acessar a vida e as coisas, as dificuldades das pessoas todas? Eu também tenho minhas dificuldades. Eu também tenho dias que eu falo assim, será que eu vou conseguir ser a Tuti? Porque a Tuti não é um personagem, a Tuti sou eu, mas ela é muito ativa. Ela também, às vezes, quando eu tô muito pilhadona, muito feliz, muito criativa, tem uma outra Tuti, talvez no dia seguinte, que fala assim, será que a gente consegue? E eu percebo que a gente consegue. Então, se eu consigo, e consigo fazer isso como ferramenta, eu tenho certeza que todo mundo consegue. A gente desenvolve, a gente acredita, a gente começa a colocar coisas em prática, como hoje eu coloco. Não é muito estratégico, vai no dia a dia mesmo, a gente vai aprendendo juntos. E vai fazer toda a diferença. Eu já fui uma Tuti muito insegura. Hoje, eu tenho medo, mas eu não tenho insegurança. Eu tenho medo, mas eu tenho que saber que eu posso reformular aonde eu tô. Eu posso recalcular a minha rota. Essa frase é fantástica. Vocês já pensaram nisso? Recalcular a rota? As pessoas ficam muito fixas. Não, tenha plano B, tenha plano A, você não pode desistir do seu sonho. Mas tá bom, eu tenho um sonho X. O que vai acontecer daqui até lá, tudo pode mudar. Eu tenho uma estratégia de treino. Eu vou fazer a minha corrida. Eu não sou a mesma Tuti hoje e a semana que vem. Eu não sou uma mãe hoje e a semana que vem igual. Como que eu posso achar que o caminho vai ser até lá na trajetória final, no objetivo final, vai ser igual? A gente muda o tempo inteiro. Só que o objetivo não pode mudar e a gente tem que lembrar que a gente tem umas ferramentas claras na nossa cabeça. Isso tudo não vai ser uma cartilha por si só, vai ser um acompanhamento junto que a gente vai fazendo. Uma das propostas que a gente é uma equipe aqui, tá? Meus meninos e eu, a gente foi tentando colocar as ferramentas de todos nós para trazer alguma coisa bem legal aqui para vocês. E para nós também, porque nós também absorvemos. Nenhum comunicador fala para fora, tá? O que as pessoas entendem que você falou também é responsabilidade sua. Não me venha com essa história. Eu falei o que eu quis, você entendeu o que você quis. Mentira. Se é desse jeito para você, recalcule a sua rota. Porque eu, como comunicadora, e hoje num lugar que eu gostaria muito de estar, que é muito confortável e, graças a Deus, sucesso, aqui na minha cidade, tá? Você pode falar assim, mas eu nunca vi essa mulher. Não tem problema, na minha cidade é. E é isso que uma comunicadora de rádio local faz. Eu sei que a gente tem responsabilidade em tudo que a gente fala e em tudo que a pessoa entende. Se você achar que aquela pessoa não entendeu direito, você pode voltar e ver se a pessoa entendeu. De uma maneira carinhosa, de uma maneira pacienciosa. E isso não vai mudar a sua mensagem, muito pelo contrário, vai melhorar a sua mensagem. Você imagina um ouvinte com uma gafe dessa que eu fiz. Tem um comunicador nosso aqui que manda abraço para um monte de gente, entre elas tem um monte de gente morta. Você imagina, e as pessoas não ficam falando mal. Por quê? Porque sabe, é verdadeiro. Porque a gente faz com carinho. Pode parecer óbvio para mim hoje. E ok, é óbvio. Hoje o meu é óbvio. Mas eu tive um desenvolvimento. Eu não nasci aqui. Eu não comecei como comunicadora no jeito que eu tô.
eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo, eu fui ficando nervosa em algumas entrevistas. Hoje eu percebo que a minha responsabilidade não é só na pergunta que eu faço, mas de como o meu convidado vai se sentir. Aí quando você leva isso para a vida, você começa a perceber que as comunicações são todas iguais. Então talvez o que a gente faça aqui seja isso, a comunicação responsável que eu faço na rádio, e eu faço há muitos anos, a gente consiga fazer com que a vida real também ajude nisso. A vida real seja ajudada nisso. Como que eu me comunico, como que eu me porto, como que eu me vejo, aonde que eu tô, o que que eu posso melhorar. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei para você, nesse pouco tempo que eu tô falando aqui, te ativou alguma coisa. O que que eu posso melhorar? Poxa, eu precisava fazer atividade física. Tu está falando tanto de atividade física e eu não sou nutricionista, eu não sou médica, não vou falar nada técnico. Tô falando o que ajuda na minha vida, tá? E você fala assim, mas eu não tenho tempo. Poxa, mas hoje parece que a Tuti falou que acordou 3h30 da manhã. Isso é humano? Sei lá. Para alguém que tá vendo a gente, pode não ser. Mas para mim hoje foi. Porque eu precisava produzir, eu tenho uma corrida para fazer, eu precisava estar bem acordada hoje na hora da corrida e para hoje estar aqui com vocês também fazendo isso que eu tô fazendo agora. Então, o 3h30 da manhã não pareceu, ai, que pena, acordei às 3h30 da manhã. Não, que bom. Vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar, vamos agradecer. É isso que a gente precisa começar a entender. É isso que a gente precisa começar a saber que a gente tem ferramentas dentro da gente e nada mais é fora. A gente não vai se preocupar mais. Quero fazer uma proposta aqui para vocês. Não vamos se preocupar mais com a opinião dos outros. Vamos fazer corretamente e positivamente, automático. É isso. Tem alguns automáticos hoje que não são muito bons, mas a gente vai fazer automáticos positivos. Porque meus filhos reclamam, meus filhos falam assim, mãe, você é automaticamente positiva. Eles falam que eu sou positiva tóxica. Mas se a gente precisa disso naquele dia, vamos fazer. Às vezes a gente precisa dar uma modulada, mas é aquilo que eu falei para vocês. A minha receita de bolo hoje é uma, amanhã é outra. E se eu puder passar para vocês alguma ferramenta que eu usufruí e usufruo até hoje, ótimo. Eu não tenho aquela coisa também, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, eu não ia saber nunca com 20 e poucos anos. Se a gente não amadurece, se a gente não vai aprendendo, se a gente não vai evoluindo, a gente não amadurece. A gente não consegue aprender com os nossos próprios erros. Então, por exemplo, se a gente falar assim, tá bom, eu vou aprender hoje, 3h30 da manhã é um horário legal para acordar. Eu posso não acordar amanhã, 3h30 da manhã. Amanhã pode fazer bem para você acordar 4h30, 5 horas, 6 que seja o seu horário. Mas se você acordar naquele dia, estiver se sentindo bem, positividade e fazer uma atividade física que era o que você queria, já vencemos. Você não precisa sair correndo 42 km, igual eu faço. Mas, se você der 3, 4 passos desse objetivo que você quer e começar imediatamente, você vai ver como você pode. Porque gente, eu sou tão normalzinha, eu sou tão tranquilinha, eu comecei a fazer atividade física com 35 anos. E eu falava assim, nossa, mas tem tanta gente que corre longa distância, 42 km, nunca na minha vida. É só gente doida. Aí eu falei hoje pra uma amiga, você já percebeu que a gente é a doida que a gente falava? É isso, é sobre isso. A gente vai se tornar alguém que a gente não tá nos planos de se tornar. E a gente vai ser positivo, porque você vai começar a ativar coisas na sua vida, no esporte, na disciplina, no seu trabalho, na relação com as pessoas, que vai fazer toda a diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estaria aqui se não fosse com total certeza do que eu tô falando. E pode ter certeza, eu tenho uma colinha aqui só para saber 5 coisinhas que eu tenho que falar, só para eu não me perder, porque eu sou de falar, eu gosto disso. Mas eu tenho certeza que você vai pegando coisas da vida real, porque elas são muito verdadeiras do que eu vivi, do que eu faço. Eu fui jogada numa empresa que eu não sabia fazer. Eu precisava fazer aquilo dar certo, eu não sabia fazer. E no fim das contas eu tenho autoestima elevada, eu sei do que eu estou fazendo e principalmente eu amo aprender. Eu adoro aprender. Quando eu percebo que tem alguma brecha para eu aprender alguma coisa e aprender,
não é só em altos cursos. MBA, ok, eu fiz porque era meu sonho, mas eu aprendi muito. Mas eu aprendo, por exemplo, com a senhorinha que vem aqui na rádio me entregar um rádio que ela ganhou de aniversário de casamento, de 50 anos de casada, e me entregar o rádio, porque ela falou assim, faz 50 anos que eu tenho esse rádio. Faz 50, tá? Desde que você entrou no ar, eu olho para esse rádio e eu lembro de você. Entendeu? Você acha que eu não aprendi alguma coisa com essa mulher? A gente aprende o tempo inteiro. Por isso, não menospreze as histórias, não menospreze as pessoas, não menospreze o seu tempo. E o seu tempo, para você, é melhor ainda. Porque você vai conseguir alimentar coisas que você faz pelas pessoas, faz pela sua empresa e você vai conseguir ter o sucesso que as pessoas tanto querem. Sucesso é meio relacionado com paz. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, eu gosto de ter paz, eu não preciso ter razão. Mas o sucesso é mais ou menos no mesmo patamar. Quando você está com sucesso, você é procurado pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu produto, e você está em paz com o que você está fazendo direitinho, vendendo bem, fazendo o negócio fluir, não tenho dúvida que você vai ter paz. Porque eu não vou separar aqui em nenhum momento a pessoa que trabalha e a pessoa que esteja em casa. Que a gente é tudo a mesma coisa. Essa coisa de fechar a porta e ficar o problema para fora, essa eu queria saber a receita, que é muito difícil. Mas se você tem um problema, você consegue resolver ou saber que ele vai ter solução, mas não é dentro de casa que você vai encontrar, aí pronto. Aí você conseguiu uma receita para hoje. Pensa nisso com a gente. A gente vai fazendo aqui momentos, semanas, aulas. Toda semana vai ter algum vídeo muito proveitoso. A gente está muito livre aqui para fazer com os meus insights. Porque como a proposta inicial aqui é tudo do que eu vivo e do que já está enraizado em mim, para não parecer também aquela coisa que a gente ensina, mas não vive. Eu não queria isso, eu não faria isso. Aqui, estarmos aqui hoje para fazer alguma coisa que para mim era rasa. Ah, será que eu sei fazer aquilo que eu falei? Não, eu vou falar exatamente do que eu vivo. Então a gente vai fazendo os temas organizados, vamos tendo insights. Eu falo para os meninos o tempo inteiro, gente, tive uma ideia, posso mandar? Pode. Porque são os insights do que já deu certo para mim, do que vem dado certo para mim. E eu sou, sim, uma metamorfose ambulante. Eu mudo o tempo inteiro e eu amo mudar. Porque em algum momento da minha vida, eu falei, será que mudar é ruim? Será que eu estou sendo vulnerável? E na verdade não. Quando eu me libertei disso, eu percebi que eu podia me ouvir mais. Porque amanhã eu sou outra pessoa. Não que eu mude tanto, minha energia vai continuar a mesma, vocês vão ver só. Sempre estou no pique. Mas que eu posso recapitular, eu posso recalcular e que a gente vai conseguir achar ferramentas que ajudem o dia a dia de qualquer pessoa. Eu sou qualquer pessoa. E eu consegui me ajudar, fazer ferramentas que até minha psicóloga fica orgulhosa de mim. Verdade. É verdade, porque são coisas que a gente tem que ajustar no quadradinho da vida da gente e que a gente precisa dar esses checks para a gente ver se está validando. E é muito legal. A gente troca uma experiência muito legal com os amigos, com as pessoas de treino, com a família. A família às vezes traz desafios, mas daí você pega um desafio que você tem aqui, aí você se alimenta com uma coisa que está dando certo aqui, e daí de repente você vai treinar aqui. O treino é o lugar que você tem menos compromisso com as pessoas, viu? Por isso que é legal a equipe. Porque daí você vai dar risada, aquela coisa toda. Tem amigos, ótimo. Mas você vai na vibe do esporte, o esporte para se cuidar, para fazer aquilo de uma maneira muito positiva. E isso daqui vai enquadrando em todos os lugares que vocês estão. Porque vamos imaginar que são copinhos. Sabe copinhos quando a gente vai nivelando as coisas? E uma coisa ajuda a outra. Por isso que não pode estar separado. Nossa, eu sou formidável no trabalho. Aí eu chego em casa, eu sou chata, reclamona, não consigo achar uma solução. Não, esses são os copinhos. Eles precisam andar juntos. Porque a gente não tem muito isso de conseguir separar. É a minha maneira de viver. Por isso que eu tô falando para vocês. Nós teremos aqui ferramentas, não teorias. Porque são as minhas teorias. E eu tenho certeza que pode ajudar muitas e muitas pessoas com essas ferramentas, com essas estratégias. Os meninos vão me ajudar
a colocar isso tudo de uma maneira muito simples, muito fácil, muito organizada nas semanas. Então, eu espero que a gente faça isso juntos. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito empolgada. Na verdade, eu queria fazer uma dancinha de TikTok aqui, brincadeira, não queria nada. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. É de coração que a gente está fazendo isso aqui, é de coração que eu quero aprender com todas as aulas, eu quero passar alguma coisa. E uma das coisas que eu acho que é muito legal aqui no que a gente vai viver nesses tempos todos, que seja muito tempo, é a troca. A gente tem aqui uma equipe que vai fazer essa troca, que a gente vai perguntando, que a gente quer visualizar também o feedback de vocês. Isso é muito legal, muito importante para mim, porque o que eu tenho no rádio, que é o feedback do ouvinte numa mensagem, num telefonema, ou mesmo na rua, eu quero ter com vocês, seja lá onde você estiver. Eu acho que dá para criar essa conexão. A internet vai ampliar isso do que a gente vive hoje e eu quero que tenha um efeito muito, muito poderoso na sua vida. Então vamos junto? Vamos fazer isso juntos? Vai acontecer toda semana. Você vai acompanhando aqui com a gente, acompanhando nas mídias sociais, o que os meninos vão organizando aí, mandando as mensagens para vocês. Essa parte técnica eu não entendo bem, eu preciso ser bem sincera com vocês, mas eu vou aprender. Como tudo na vida, a gente aprende, a gente vai falar, dá um like aí, segue, né, entendeu? A gente vai aprender. Só segue, fique aqui, vai acessando todas as vezes que a gente te mandar, te acionar, você aciona a gente também e a gente vai fazendo isso acontecer. Tá combinado? Quero muito fazer isso junto com vocês. Vamos que vamos, semana que vem tem mais. Eu espero que vocês gostem e que a gente fique por aqui por muito tempo.